Então, na verdade, aqui, nessa questão, eu quero chamar a atenção para os aspectos aqui da anamnese, que é uma senhora de 59 anos de idade, cansaço progressivo, ok? Para atividades diárias, né? E é uma dispneia progressiva, começa aos grandes esforços, agora aos médios esforços, tá? Hipertensa como fator de risco, há 20 anos, que isso é super fundamental, na verdade, a gente ressaltar isso daqui. Além disso, da dispneia progressiva, então, que começou primeiro, né, aos esforços maiores, a gente pode caracterizar isso talvez, né, perguntando, você sobe uma ladeira, consegue subir uma escada, então seria um grande esforço. Depois o paciente passa a ter uma dispneia mesmo andando no plano, e até depois ele começa a ter uma dispneia mesmo, né, com atividades mínimas, como tomar um banho, lavar uma louça e tudo. Então ele tem dispneia aos mínimos esforços e passa depois a ter uma dispneia, né, em repouso. Tá? Isso seria o que caracteriza uma dispneia da insuficiência cardíaca. Okay? Além disso, ele tem edema também, é um fator que também contribui para a gente pensar na hipótese diagnóstica da insuficiência cardíaca. Os exames ele tem todos normais, inclusive função renal normal, tudo ok, tá? Colesterol e tudo. E aqui, na verdade, o exame complementar necessário nesse momento, pensando num quadro de insuficiência cardíaca, né, seria o quê? Seria um ecocardiograma, ok? Então, eu acho que seria essa a resposta dessa questão. Tá? Então, insuficiência cardíaca, na verdade, no ecocardiograma, a gente vai ver aqui, né, um dos parâmetros que a gente vê no ecocardiograma é a função sistólica, né, que ela é em torno de 50% a 70%. Então, quando o nosso ventrículo bombeia, ele não bombeia todo o sangue que está no coração. Fica ainda um volume, né, final ali no sangue, ok? Então, essa fração de ejeção é a porcentagem daquele volume que vai ser ejetado. E na insuficiência cardíaca, essa porcentagem vai diminuindo progressivamente. Então, às vezes a gente tem pacientes graves que tem aí cerca de 20% de fração de ejeção, ok? Lembra então que o nosso ventrículo ele não bombeia o sangue inteiro, fica vazio, não. Fica ainda um volume sistólico final e um volume diastólico final. Tá? Pela lei de Frank-Starling, na verdade, né, quanto maior o volume diastólico final, maior vai ser o débito sistólico e a fração de ejeção. Por isso que, na verdade, como mecanismo compensatório, o coração, que ele deveria ser mais ou menos isso daqui, na verdade, ó, vamos colocar aqui, ele começa, na verdade, a aumentar de tamanho para tentar compensar isso, obedecendo essa lei de Frank-Starling. Só que a gente sabe que, na verdade, isso, com o tempo, isso vai sendo deletério para o coração. Tá? E o que acontece? O paciente ele vai tendo, na verdade, né, se o débito cardíaco está baixo, você vai tendo hipoperfusão renal, você não perfunde adequadamente. E o rim ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que isso faz, né, já que tem pouco volume chegando lá, então ele está entendendo que tem um estado de hipovolemia. Faz com que o rim, então, né, retenha o quê? Sal e retenha líquido. Por isso que o paciente começa a ficar edemaciado, anasarcado. Além disso, né, o baixo débito cardíaco vai fazer com que ative o sistema nervoso simpático, né, para a gente aumentar a contratilidade dos miócitos. Porém, tudo isso vai culminar nisso daqui, ó, disfunção miocárdica. Então, todas essas respostas que inicialmente são compensatórias, na verdade, elas vão ser deletérias no futuro. Tanto é que as drogas que a gente usa para tratar a insuficiência cardíaca é justamente para bloquear esses eixos aqui, do sistema nervoso simpático e do sistema renina, angiotensina, aldosterona, como o losartan, né, inibidor de ECA, BRA, então eles são usados justamente com esse intuito, e os beta-bloqueadores aqui para bloquear o simpático, ok? Aqui outro caso de insuficiência cardíaca para relatar um outro aspecto importante aqui. Se você for ver, ele também tem dispneia progressiva aos esforços, que melhora com repouso. Então, é uma dispneia progressiva também, né? Falou nisso, a gente pensa aí na insuficiência cardíaca. E ele era o quê? Usuário de álcool, né? Aguardente, hipertenso de longa data, mas não usava medicação, e tinha uma sorologia para doença de Chagas positiva, tá? Aqui no ecocardiograma dele, ele tem o quê? Aumento do átrio esquerdo, com demais câmeras cardíacas de dimensões normais, mas ele tem uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, função sistólica do direito normal.
o diagnóstico etiológico mais provável. A gente colocou essa questão para debater na anamnese, né, a importância da gente ter na identificação, por exemplo, a gente saberia de onde vem o paciente, se ele tem fator epidemiológico para Chagas, por exemplo. Ali na história a gente saberia, né, que ele bebe, né, que ele tem essa ingesta importante também. E aí a gente teria, né, cercaria as etiologias ali da insuficiência cardíaca, ok? O diagnóstico mais provável, obviamente, a causa mais comum é a etiologia hipertensiva, né, e isquêmica também, né? Então, com certeza seria hipertensiva, mesmo porque ele tem uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, tá? Esse coração ele vai hipertrofiando para tentar bombear contra uma força maior dessa pressão que está alta. Ok? Então, na verdade, o Chagas, por exemplo, ele tem uma miocardiopatia mais dilatada, tá? Geralmente ele não tem essa fase aí da hipertrofia concêntrica. Então, aqui nas etiologias, a gente tem como a principal causa aqui hipertensão arterial sistêmica e doença coronariana, ok? São as principais etiologias. Aí você tem valvulopatias, né? Tem cardiomiopatia dilatada idiopática, alcoólica, que também era uma possibilidade ali naquele caso, e Chagas, que também era uma possibilidade naquele caso, entre outros. Tá? Isso aqui é tudo para ressaltar, na verdade, aspectos importantes da anamnese. Na IC esquerda, né, eu vou ter, na verdade, congestão pulmonar, que aí eu vou ter esses sintomas de dispneia, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Né? Porque o ventrículo esquerdo está fraco, né? E o sangue que está vindo da circulação pulmonar vai ficar estacionado na circulação pulmonar, já que ele não consegue progredir, porque esse coração está fraco. Então vai engurgitar ali e vai causar sintomas, na verdade, né, de dispneia mesmo, ok? Por isso que na insuficiência cardíaca a gente tem mais esse sintoma. Já na direita, né, é o que acontece? A circulação toda que está vindo aqui, o sangue que está vindo da periferia, para o coração direito, né, e vai ser bombeado aqui para a circulação pulmonar para ser oxigenado. Ok. Se eu tenho esse sangue, na verdade, aqui retido aqui na minha periferia, né, porque o meu coração direito está fraco, o que acontece, na verdade? Eu vou ter esse sangue retido, então eu vou ter edema de membros inferiores, turgência jugular aqui, e eu posso ter também aqui hepatomegalia também, ok? Essa questão é mais para debater o seguinte, é um quadro de insuficiência cardíaca, e se você for ver aqui, a gente tem uma classificação da NIH, né, uma classificação funcional, tá? Que a classe, né, 1, na verdade, é ausência de sintomas durante atividades cotidianas, a classe 2, né, sintomas desencadeados por atividades cotidianas, então atividades do dia a dia já desencadeiam, né? Então, na classe 3, sintomas desencadeados por atividades menos intensas do que as cotidianas. E na classe 4, o paciente já tem sintomas mesmo em repouso. Então, é uma classificação de gravidade, tá, da insuficiência cardíaca, mas aqui eu marcaria a letra E, que esse paciente, na verdade, ele tem aqui, ó, dispneia para as atividades físicas habituais, que são as atividades cotidianas dele. Então, eu colocaria como uma letra E, ok? Aqui eu coloquei mais para fazer sobre um aspecto importante da insuficiência cardíaca, né? A cardiomegalia, ela pode aparecer também em um paciente, por exemplo, no raio-x de tórax, que tem um derrame pericárdico, por exemplo, importante, então ele pode ter uma cardiomegalia, né? A febre na insuficiência cardíaca? Não, só se ele tiver outra coisa que não tem relação com a insuficiência cardíaca. Agora, o aspecto importante seria esse daqui, ó, né, que eu queria ressaltar. Na IC grave, na verdade, de longa duração, você pode ter anorexia como resultado de congestão intestinal e hipoperfusão mesentérica, que a gente vai discutir aqui nesse slide próximo. Olha como que esse nosso paciente, na verdade, que ele está bem desnutrido, né? Porque você vai tendo fadiga muscular, indisposição, emagrecimento e a caquexia cardíaca, são sintomas e sinais de baixo débito, ok? O paciente vai perdendo massa muscular devido ao desbalanço entre o débito cardíaco e a demanda metabólica muscular, e além do mais também pode haver redução da absorção dos nutrientes devido realmente à congestão da mucosa. Se você for ver, quando a gente faz até furosemida para esses pacientes, por exemplo, se ele tiver muito anasarcado, ele não vai nem absorver, ele vai, na verdade,
precisar de furosemida por via venosa mesmo para melhorar, tá? Então, às vezes ele não melhora com a nossa furosemida via oral por conta dessa congestão da mucosa que é importante, tá? Essa questão aqui eu queria falar mais na verdade. Ó, de 53 anos, tosse produtiva há 9 meses, com escarro amarelado. Então já parece, né, alguma coisa mais até às vezes infecciosa, né? Tem tosse com escarro, não tem só dispneia. E ela, além disso, também tem emagrecimento de 3 quilos e uma febre vespertina, só que não aferida. Teve há 2 dias com tosse com expectoração com estrias de sangue. E ela tem, na verdade, uma história de tuberculose tratada há 9 anos. Daí poderia ser comumente, na verdade, um quadro de tuberculose mesmo, tá? Poderia ser uma história, né, de febre vespertina, emagrecimento, tosse, né? Poderia ser uma história de tuberculose. Mas ela já tem na história dela de tuberculose e tratada. Aí você vai ver nas alternativas aqui que não tem tuberculose, né? Tem pneumonia bacteriana, neoplasia pulmonar, tromboembolismo e a nossa chave aqui da questão, infecção fúngica. Porque na caverna da tuberculose, você pode depois ter aspergilos, tá? Você pode ter um aspergilos se alojando aqui nessa caverna que ficou, ok? Então, na verdade, após a tuberculose, o paciente que teve passado, ficou ali com a caverna como sequela, ele pode ter um aspergilos ali reinfectando esse paciente. Então, essa seria a alternativa. Tá? Daqui é uma questão super importante, mulher jovem de 23 anos de idade, com dispneia há 2 horas. Né? Então, ela não tinha dispneia antes, parece uma dispneia súbita, né? Caracterizaria como uma dispneia súbita. Tem dor torácica, não tem tosse, não tem febre, então aparentemente não é um quadro talvez infeccioso. Tá? Tem aqui uma frequência respiratória maior, uma frequência cardíaca de 120, tá? E ele fez aqui uma coisa que a gente chama de critérios, o score de Wells, tá? Eu usei essa questão, na verdade, né, para falar aqui, ó, deu baixa probabilidade, então ela não tem tanta probabilidade de ter o TEP, então ele pergunta qual exame que a gente poderia estar realizando para esse paciente, tá? Mas o que eu queria mais chamar a atenção mesmo, que eu discuti com vocês no fórum, vou fazer uma angiotomografia do paciente, um paciente que tem baixa probabilidade, eu lançaria a mão desse exame mais para um paciente que tem uma alta probabilidade, tá? Mas, então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Paciente com dispneia súbita, vê se ele teve história de trombose venosa profunda prévia, ou se ele teve história, na verdade, de TEP prévio, vê se ele tem cirurgia recente ou imobilização que você vai ver nas outras questões. Também que sempre aparece isso nos casos clínicos, né? Um outro diagnóstico alternativo aqui menor, menos provável do que o TEP, hemoptise, ou esse paciente tem história de câncer. Você vai ver que cada um desses vai pontuando e a gente consegue falar se esse paciente tem baixa, alta ou média probabilidade para TEP. Isso vai ser uma diretiva para a gente, para os exames que a gente vai solicitar. Ok? Discursiva aqui da USP, né? Um paciente com 70 anos de idade, hipertenso, está aqui no pós-operatório, desenvolveu dispneia súbita, então olha as palavras-chave da anamnese, né? E queda da saturação, tá? Então, qual que é o diagnóstico provável? Provável tromboembolismo pulmonar, tá? Esse aqui eu coloquei que não precisa de responder justamente porque também não é o objetivo da nossa aula, mas a droga, via de administração, né? A gente trata, na verdade, de tromboembolismo pulmonar com trombolítico, ok? Se tiver, dependendo contra indicação trombolítico, paciente que está sangrando, por exemplo, pode usar filtro de via cava, aí depende mais realmente do quadro clínico, mas também não é o objetivo a gente discutir isso aqui, é mais realmente os aspectos clínicos da anamnese. Essa questão também eu queria só para pontuar mesmo também que ela tem tudo também, olha, portadora de neoplasia, então ela tem câncer, ela vai pontuar lá no critério de Wells, ela acamada, ó, 40 dias por causa de fratura de fêmur, tá? Então ela mais um fator de risco, acidente automobilístico, e aí ela teve dispneia súbita e dor torácica pleurítica. Então um quadro bem clássico também, bem típico aí de tromboembolismo pulmonar, ok? Aqui eu mostrei para os meninos só, você está vendo aqui o contraste, né? Que ele fica branco aqui na tomografia, na verdade, na artéria pulmonar. Porém, aqui no meio do contraste, você está vendo que eu tenho um trombo formado aqui, ó. Ó, tudo preto aqui, tá vendo?
Então, na verdade, não está nem captando contraste aqui. Então, tem um trombo no meio da artéria pulmonar. Esse paciente teve, obviamente, um tromboembolismo pulmonar, ok? Essa questão eu coloquei mais para apontar o seguinte, tá? O paciente de 42 anos, não tabagista, espinéus moderados e esforços há 4 meses. Trabalhou aqui em Pedreira dos 15 aos 22 anos, então ele tem uma história ocupacional importante aqui para pneumoconioses, tá? Então ele tem aqui nódulos coalescentes predominando em campos pulmonares superiores e linfonodos calcificados tipo casca de ovo, considerando a possibilidade de tratar-se de uma pneumoconiose, assinale a correta, né? A asbestose é mais em campos inferiores. O tratamento é mais de suporte, então a letra B, né, a gente não tem muita coisa para tratar, tá? O diagnóstico não necessariamente vai ter que lançar a mão da biópsia, tá? Eu marcaria essa daqui, que é a letra D, que é o tempo transcorrido entre a exposição ocupacional e o início dos sintomas é compatível sim aí com o diagnóstico de doença ocupacional, tá? Pneumoconiose é contraindicação ao transplante? Não, seria justamente uma indicação ao transplante. Então, a história ocupacional, você vê aqui o pulmão, um paciente trabalhando na pedreira, tá? Então, elas vão se tornar os primeiros diagnósticos em pacientes com a história positiva para exposição à sílica e ao asbesto. Aí você vê aqui os fatores de risco, lembrar que até os familiares deles podem ter também, porque esses pacientes chegam com a roupa, com o uniforme ali, com essa poeira, e esses pacientes também podem acabar atingindo também seus familiares também, ok? Aqui, na verdade, você está vendo que o pulmão está hiperinsuflado, né? Dá para perceber isso daqui. Você vê até um distanciamento maior entre as costelas dele, tudo é um pulmão mais hiperinsuflado. E ele tem dispneia crônica, tá? Então já é uma dispneia crônica, progressiva a 5 dias, associada a sibilos, e ele é ex-tabagista. Então esse é um dado importante da anamnese, fumou 2 maços por dia nos últimos 30 anos. Ok, no aparelho respiratório dele tem murmúrio vesicular presente, mas tem sibilos difusos, tá? Então isso daí falaria a favor mais, a história parece bem típica de um DPOC, que tem uma dispneia crônica, mas ela está piorando nos últimos 5 dias, ok? A tosse dele não piorou para a gente usar amoxia com clavulanato, tá? Então geralmente você tem uma tosse que era mais clara, secreção mais hialina, e ele piorou para uma tosse mais secreção amarelada, por exemplo, né? Ele está saturando, tem uma saturação mais baixa, e a princípio, mas ele não tem nenhum dado aqui que fale que ele tenha rebaixamento do nível de consciência, ou que tem alguma coisa a mais assim nesse sentido, eu colocaria ele a princípio na ventilação não invasiva. Tá? Essa discursiva aqui da USP também é um paciente etilícia e tabagista, tosse sem expectoração há 20 anos, progressiva para dependência das atividades de rotina neste período. E com dispneia atualmente aos mínimos esforços. Então ele progrediu para um quadro mais grave, né? Então esses pacientes, principalmente se eles não interrompem esse tabagismo e tudo, eles vão progredindo com um quadro cada vez pior, com dispneia aos mínimos esforços, né? Que não vai chegar a melhorar, né? Esse paciente vai ficar numa classificação grave aí do DPOC. No último ano ficou internado 4 ocasiões. Então isso é interessante porque caracteriza também a periodicidade, né? Esses pacientes com DPOC, asma, eles frequentemente entram em crise, né? E aí ele usava tiotrópico, formoterol. Aqui, murmúrio vesicular diminuído, tá? Difusamente com roncos difusos. Esses pacientes têm geralmente um aprisionamento ali nos alvéolos, murmúrio difusamente reduzido, pulmão hiperinsuflado, né? A hipótese diagnóstica, ao menos, né, acho que fica fácil, né? Um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? O estadiamento é o estadiamento de Gold, né? Que você pode dar uma olhada depois, mas provavelmente ele está num quadro mais grave, realmente, num quadro mais avançado, que ele já tem dispneia mesmo aos mínimos esforços, ok? Bom, mulher de 32 anos vem ao clínico com queixa de tosse, dispneia, sobretudo à noite e nas primeiras horas da manhã, bem característico da asma, ok? Relata que os sintomas são relacionados a odores fortes, então lembra que os asmáticos são atópicos, eles podem ter exacerbação também e relacionados ao exercício físico. Caracteriza aqui a periodicidade, que tem 2 vezes na semana, tá?
e ela apresentou também sintomas semelhantes anteriormente, então ela também tem história prévia aqui. Considerando a hipótese diagnóstica, qual seria o exame a ser solicitado? Provavelmente espirometria, né? Que vai dar mais informações para a gente num paciente aí asmático, ok? Então, a asma é uma doença inflamatória crônica, com hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e variação limitável ao fluxo aéreo. O principal fator de risco é a atopia. Então, lembrar aqui de infecções, contato também com alérgenos, mudanças climáticas, aí o exercício físico que tinha na nossa questão, agentes químicos, fármacos, estresse emocional ou quadro de obstrução das vias aéreas, ok? Então, lembrar da característica aí, né, principalmente da periodicidade da asma, que é interessante aí no diagnóstico diferencial dos quadros, né, de dispneia, ok?